Muito bom dia a todos. É uma satisfação estarmos aqui no dia 25 de maio de 2023 para dar início a mais um evento que é uma aula aberta da nossa disciplina de pós-graduação Perspectivas do Orçamento para o século XXI e também uma atividade do nosso grupo de pesquisas Orçamentos Públicos, Planejamento, Gestão e Fiscalização. Um evento que está sendo transmitido ao vivo e também ficará disponível depois no canal do YouTube Direito Financeiro Levado a Sério. Nós vamos tratar hoje sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Responsabilidade Fiscal, né, em alguns de seus aspectos relacionados ao tema, e temos a grata satisfação, pelo que eu já agradeço antecipadamente, da colaboração do Luciano Silva Costa Ramos, que é Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Rio Grande do Norte, depois detalharemos melhor o seu currículo, e do Antônio Ed Santana, que é mestre em administração pela Universidade Federal da Bahia, conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Então, aproveitando que estão presentes aqui hoje fisicamente, né, um evento que, além de ser transmitido online, ele é também um evento presencial. Agradeço a presença de ambos aqui por terem feito essa gentileza de se deslocarem aqui até São Paulo para poder nos prestigiar com esse evento sobre esse tema relevante e essa colaboração para a nossa disciplina. Muito obrigado a ambos, né? Eu deixo só colocar aqui aparecer os demais docentes aqui da disciplina. Vamos ver se eu consigo. Agora sim. E eu deixo a palavra aberta aí. Estamos aqui na tela com o professor Gabriel Lochagin, professor Estevão Orvid, professor Hendrick Pinheiro. Se desejarem a palavra aí para as boas-vindas, fiquem à vontade, antes de eu passar a palavra para os nossos palestrantes e colaboradores. Queria dar as boas-vindas, cumprimentar os professores convidados que contribuem com a nossa disciplina, Luciano, Antônio, agradecer muito e encerro aqui minha introdução. Só realmente queria agradecer demais a participação de vocês, que vai enriquecer muito o nosso debate. Então, muito obrigado, professor Gabriel. E vamos, então, já passar a palavra aos nossos palestrantes. E quem vai dar início é o Luciano Silva Costa Ramos. Deixa eu só acrescentar aqui a tela cheia. Luciano Silva Costa Ramos, ele já é um conhecido nosso aqui, fez doutorado aqui conosco na nossa faculdade de Direito, na área de Direito Financeiro, foi orientado pelo professor Estevão Orvat e fez um excelente trabalho tratando das despesas com pessoal, que é um dos principais tópicos do tema que ele vai abordar hoje, né? Além disso, é também mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, orientado pelo mestre de todos, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, e bacharel em Direito pela Universidade da Bahia, e já não pela primeira vez, o atual procurador-geral do Ministério Público de Contas, entre outros inúmeros cargos que ele ocupou aqui ao longo da sua carreira, mas que nós não vamos delinear especificamente aqui para não acrescentar muito ao tempo que nós já demoramos um pouquinho para começar. Então, já vou aproveitar para passar imediatamente a palavra ao Luciano, fazendo os nossos agradecimentos aqui. Obrigado, Luciano. A palavra é sua aqui.
Bom dia a todas as pessoas. Professor Conte, eu que agradeço o convite. Inclusive, falava há pouco com meu amigo e colega do controle externo no Rio Grande do Norte, doutor Antônio Ed, que hoje a vida me deu a oportunidade de encerrar o meu ciclo no doutorado da USP. Não meu ciclo na USP, que fique bem claro. O ciclo no doutorado, embora eu tenha defendido a minha tese, orientado pelo professor Estevão, a quem eu já cumprimento e agradeço por ter me aceitado aqui nesta casa, aberto as portas. E digo que encerro hoje esse ciclo porque a pandemia não me permitiu fazer o rito de passagem de modo presencial. A pandemia, eu depositei a minha tese em janeiro de 2020, o regime jurídico do controle de despesas com pessoal, e estava marcada para 28 de abril de 2020 a minha defesa, eis que tem a pandemia e eu pedi que fosse adiada a defesa, mesmo houvesse a possibilidade da defesa telepresencial, porém eu queria fazer esse rito de passagem presencial, na oportunidade em que houvesse esse debate dialético com os meus professores dessa casa. E eu lutei tanto para vir para cá, e foi tão... e sonhei, como todos que vêm para essa casa sonham. E eis que não pude fazer no dia 28, pedi adiamento. Em verdade, eu pedi adiamento para novembro de 2020. Achava que talvez, passado o inverno, pudéssemos vir presencialmente fazer essa defesa. O então presidente do CPG disse que não tinha deferido a nenhum aluno um prolongamento tão amplo, até porque ninguém tinha interesse em adiar tanto uma defesa. Provavelmente ele não entendia as minhas razões, e ele disse, só defiro até agosto, e em agosto foi 18 de agosto de 2020, foi a minha defesa telepresencial. E por que hoje é a conclusão do meu rito de passagem? Ou o meu rito de passagem que conclui o meu doutorado? Porque nesta disciplina, 4 dos 6 membros da minha banca são professores. Professor Conte, aqui está, meu orientador, co-orientador da minha tese, professor Estevão Horvath, meu orientador, a pessoa que, pela primeira vez, eu soube que tinha uma tese quando, no Rio Grande do Norte, tive a oportunidade, aliás, criei a oportunidade, eu soube que ele ia dar uma palestra pelo IBET, o coordenador do IBET trabalha comigo há 16 anos, doutor Frederico Seabra. Eu disse, Fred, né? Bem, Fred, marca um almoço, e nós fomos ao Camarões, eu fiquei 30 minutos falando sobre a minha tese, os olhos do professor Estevão Horvath brilhavam cada vez mais, e eis que depois de falar meia hora sem parar, eu perguntei, professor, o que é que o senhor acha disso? Ele, tenho que pensar. Se o professor Estevão Horvath tinha que pensar sobre o que é que eu estava ali falando, então eu tinha uma tese. Não havia uma resposta no ordenamento jurídico clara e simples para aquilo que eu estava discutindo. Então, muito obrigado, professor. E para registrar também o que significa esses encontros e a simbologia, esse auditório aqui foi importantíssimo nesse rito, em todo esse processo, pois o professor Estevão Horvath, depois dessa conversa muito excelente, proveitosa, para mim, o corpo falou muito, o professor Estevão Horvath me manda um e-mail, de repente eu estava indo para Coimbra, porque eu iniciei o doutorado lá, e diz, Luciano, eu gostaria que você viesse para o Fórum de Debates da USP, aqui neste auditório. E foi neste auditório que o professor Estevão Horvath me disse que iria me aceitar no doutorado, no programa de doutorado da USP, e a coisa foi de tal modo importante que eu fiz algo que eu acredito que eu nunca vou repetir em minha vida. Eu fiz um bate-volta Madrid-São Paulo.
eu acredito que essa experiência eu conto e todas as oportunidades que tiver. Bem, já não querendo me alongar mais, com cada um dos professores, graças a Deus eu tive excelentes experiências, o professor Gabriel Lochagin, aprendi muito sobre dívida pública, aprendi muito, não só na aula, como lendo suas obras, professor Andressa Torquato, que infelizmente, ou felizmente, é uma justa homenagem à doutora Lindalva Torquato, vó da professora Andressa Torquato, está no Rio Grande do Norte, pois ela representa a primeira mulher a ocupar um cargo no controle externo, como então ministra do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, no ano de 1961, portanto, na data de hoje é o centenário de doutora Lindalva Torquato. Então, a vida me proporcionou estar aqui em São Paulo falando sobre assuntos até que tocam. Há pouco falava sobre a tese da doutora Andressa, e era estar lá no Rio Grande do Norte, sua terra, que eu lá estou há 20 anos, falando sobre a importância do olhar feminino no controle externo, a importância de uma outra perspectiva no controle externo. Bem, dito isso, e já a introdução já vai mais longa do que eu gostaria, professor, mas eu lembro muito bem na minha banca que o professor Estevão Horvath disse: até não tive muita dificuldade na orientação de Luciano, eu só controlei o tempo. Eu disse: professor, mas controlar o tempo de um baiano o senhor acha simples? Então, eu peço ao professor Conte que, por favor, faça as vezes de controlador, faça as vezes de controle externo e conduza isso. Bem, dito tudo isso, nessa brevíssima introdução, o tema que eu venho tratar seria um recorte da minha tese, obviamente, que diz respeito à relação entre a LDO e as despesas com o pessoal. Não vou tratar de todo o regime jurídico de controle das despesas com o pessoal, a tese já está liberada no banco de tese da USP integralmente, e, diante disso, para fazer esse recorte, como é que eu poderia resumir em meia hora essa história que começa em 2003. Começa em 2003, quando eu vou para o Rio Grande do Norte, assumo como procurador no Ministério Público de Contas, e o primeiro pequeno problema que eu tenho de frente a mim foi a retirada do imposto de renda retido na fonte pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte através de uma resolução. E o Estado do Rio Grande do Norte, evidentemente, não tirou da cartola essa ideia. Aquela época, estamos falando de 2003, diversos outros tribunais de contas assim o fizeram. E eu tinha 24 anos à época, com o Dr. Carlos Thompson, recém-chegado, hoje conselheiro, então ministro, então membro do Ministério Público de Contas, e aí a gente resolveu ir a Brasília e representar contra aquele ato que flagrantemente era contra as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre Despesa com o Pessoal. E conseguimos convencer o doutor Cláudio Fonteles, à época Procurador-Geral da República, que entrou com a ADI. Essa ADI foi uma consagração tanto de uma expectativa gerada e concretizada, mas também de uma frustração, porque essa ADI ela durou alguns anos. Nunca vi tantos amici curiae em uma ação quanto essa. Pensa em todos os TJs, pensa em todas as Procuradorias Gerais de Justiça. Enfim, eu perdi as contas. O relator, o ministro Gilmar Mendes. E o que é que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte fez? Retirou, cancelou, anulou a resolução que ele tinha feito e perdeu o objeto da ADI, ela nunca foi julgada. Então, esse é o meu primeiro contato com o controle das despesas com o pessoal. Como se planejar as despesas com o pessoal. Então, como resumir essa história de 20 anos? Em 30 minutos, o que eu imaginei em fazer foi buscar a minha Santíssima Trindade. Professor Conte, eu trago em mim a Santíssima Trindade das universidades. Eu tenho a graduação na UFBA, o mestrado na PUC de São Paulo e o doutorado na USP. E aí, valendo-me da minha Santíssima Trindade, como é que um PUCiano resolveria o problema? Todo aluno da PUC, todo aluno da pós da PUC tem como livro de cabeceira Genaro Carrió, Lógica, Proposição e Norma. E
a primeira coisa é entender o que é que a linguagem está trabalhando naquela norma. Qual é a proposição, qual é a norma. Então, a primeira coisa para mim, e aí é um roteiro a ser seguido nesse planejamento, nessa utilização da LDO, na aplicação de metas, é entender o que é que estamos falando quando falamos em despesas com pessoal. Embora a lei de responsabilidade fiscal ela tenha tentado traçar contornos da despesa com pessoal, ela foi falha. Ela foi falha porque ela tentou englobar tudo e apenas fazer uma lista daquilo que não entraria nessas despesas com pessoal, uma lista de exclusões. E aí os tribunais de contas nadaram de braçada. Essas listas foram ampliadas. Essa lista, que deveria ser única e deveria ser taxativa, foi ampliada a mãos de semear. Então, se tirou o imposto de renda retido na fonte, pensionistas, determinados estados tiraram. Tem uma lista, é uma profusão, é um relicário de despesas com pessoal que foram retiradas. Até que veio a emenda, a lei complementar em 2021 e foi disso, vamos terminar com esse negócio? E aí, tais itens também entram em despesa com pessoal. E a Constituição foi disso, a despesa é bruta. Pronto, resolveu o problema lá do imposto de renda retido na fonte. Só que a gente não pode funcionar dessa forma. O controle não pode ser feito dessa maneira, em espasmos. Então, o Tribunal de Contas força a mão, puxa a corda em um determinado sentido e o ordenamento vai atrás. É preciso que haja algum método. E aí a minha tese se constrói nesse sentido. O sistema tem uma falha sistêmica. O controle, o regime de controle tem uma falha sistêmica. E aí, como eu tento resolver essa falha sistêmica? Ao invés de ficar discutindo o que é que a linguagem despesa com pessoal tem sentido, porque tem muitas despesas que são correlacionadas com despesas com pessoal, eu vou estudar os efeitos. Aqui discutimos várias circunstâncias e por que o ordenamento ele se preocupa tanto em controlar as despesas com o pessoal? Porque elas estão submetidas a um regime jurídico específico que gera uma série de efeitos que são muito complexos para que você consiga ter uma continuidade desse controle. Primeiro, são despesas obrigatórias de caráter continuado. São despesas que, por sua natureza, não deveriam ser contingenciadas. Não deveriam ser, mas foram ao longo do tempo. Vários foram os entes federados que deixaram de pagar a sua folha de pessoal ao longo da última década. Hoje, 2023, são menos, mas, ou pelo menos não temos essa realidade, mas há uma série de dificuldades e problemas. Nós temos, nas minhas contas, 4 estados em regime de recuperação fiscal. 3 estados e o Distrito Federal, salvo engano, também assinou o regime de recuperação fiscal. Então, o Rio Grande do Norte recentemente assinou o regime de recuperação fiscal, que é uma frustração para mim, né? 20 anos fazendo controle das despesas com o pessoal, das despesas públicas no estado do Rio Grande do Norte, e eis que ele estava em estado pré-colapsar, né? Então, isso foi absolutamente necessário. Mas, dito isso, então, é preciso que toda e qualquer despesa correlacionada com o pessoal, que seja obrigatória e de caráter continuado, que haja uma predisposição que ela seja despesa com o pessoal. A primeira coisa. A segunda coisa, elas têm um efeito chamado efeito catraca. Na economia, há essa colocação em que a catraca ela funciona em uma única direção. Uma vez ultrapassada aquela direção, ela não volta. Eu não sei se os que nos ouvem já tentaram alguma vez retirar do mundo jurídico uma lei que prevê algum gasto de despesa com o pessoal, alguma gratificação, algum plano de cargos e carreira, alguma promoção prevista. É um efeito catraca absoluto, praticamente. É só em teoria que se consegue retirar do mundo jurídico esse tipo de despesas. As forças políticas, a sociedade civil organizada não permite esse tipo de retirada. É que nem a minha frustração
com a ADI quanto a imposto de renda retido na fonte. Dá um jeito, perde seu objeto, faz-se qualquer tipo de atuação, mas não é retirado. E o terceiro aspecto que eu destaco, não são os únicos, mas só para ficarmos em 3, o crescimento vegetativo das despesas com pessoal. A folha cresce por gravidade, praticamente. A folha cresce apenas pelo passar do tempo. Não é preciso nenhum novo ato, muitas vezes, ato legislativo, apenas atos jurídicos, para que haja esse crescimento. Uma vez submetido uma determinada despesa ao regime inerente aos servidores públicos, você tem lá anuênios, quinquênios, sim, no estado do Rio Grande do Norte ainda tem. Você tem promoções, planos de cargos de carreira, você tem uma série de circunstâncias que fazem com que esse gasto não só tenha esse efeito catraca, ele provavelmente nunca vai ser retirado do ordenamento jurídico, como também ele vai crescer ao longo do tempo, e crescer sem que haja um outro ato normativo. Então, com essas características, é preciso que você tenha um controle mais rígido, é preciso que você tenha um controle na entrada, você tenha um controle sobre que despesas você vai submeter a esse regime de despesas com pessoal. Então, quando estamos falando de despesas correlatas, e aí eu estou chamando de correlatas por falta de outro nome, jocosamente eu chamo de despesas ornitorrinco. Não sei se o professor Conte, que é um estudioso, e aí eu faço um parêntese. Eu fiquei tão orgulhoso do meu diploma que quando eu fui olhar estava escrito doutor em ciências, sub-área direito financeiro. Eu não sou doutor em direito financeiro, eu sou doutor em ciências. Então eu tenho que entender de outras ciências. Entender, não me aprofundar. O fato é que na biologia o ornitorrinco foi de difícil classificação. O ornitorrinco é um ser peculiar, quase um baiano. O ornitorrinco ele tem bico de pato, ele tem pelos, põe ovos e mama. E aí e hábitos anfíbios. E aí onde é que você classifica? Ele é anfíbio, ele é réptil, ele é mamífero? Bem, também me valendo de Genaro Carrió, ele diz que as classificações elas não são certas ou erradas, elas são úteis ou inúteis. Então, dentro da utilidade da biologia, eles classificaram como mamífero pelo fato de ele mamar. Eu estava conversando com um amigo também baiano aqui em São Paulo ontem e falava essa peculiaridade. Ele disse, eu ia afirmar aqui que é o único mamífero que põe ovos, mas ele disse, não, tem um outro lá. Bem, então, se ponham no chat GPT quantos mamíferos põem ovos, eu não fiz essa pergunta. Mas na minha conta só tem um, que seria o ornitorrinco. E quem seriam os ornitorrincos das despesas relacionadas com o pessoal? Tudo que, ao longo do tempo, deram a característica de indenização e retiraram dos limites de despesa com o pessoal. Então, auxílio moradia, qualquer gratificação de acervo... Não, gratificação de acervo em alguns lugares é outro, não. Tudo quanto é despesa que, se não dessem um nome de indenizatória, seriam despesas com o pessoal, porque são remuneratórias em sua essência, está, para mim, nessa classificação de ornitorrinco. Né? Pegaram lá uma característica XPTO, ou melhor, bateram com um martelo e encaixaram naquilo que não deveria. As despesas típicas indenizatórias, é óbvio que não estão correlacionadas a isso. Ajuda de custo, é óbvio que não é de caráter continuado, não é obrigatória, não tem efeito catraca, não tem crescimento vegetativo. Mas, se você dá auxílio moradia a juízes e promotores, e eu também fiz representação contra, eu consegui, por longas 3 semanas, no estado do Rio Grande do Norte, que não houvesse a incidência do auxílio moradia, mas aí, eu não vou usar o termo que saiu na manchete do jornal, mas digamos que houve uma liminar concedida, eu não vou usar o verbo que foi dito, concedida pelo ministro Luiz Fux, e aí caiu essa limitação, essa liminar do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, que me orgulho, inclusive, não só de ter representado, como fazer parte desse controle externo que deu essa liminar. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também, através dos colegas
Tiago, que recentemente foi procurador-geral, teve uma atuação nesse sentido. Foi Tiago e um outro colega, me perdoe. Rafael Neuber. Não, como eu esqueci Rafael Neuber? Não é possível. Bem, também colega daqui da USP, amigo, pessoal. Eu não me lembrava que eles tinham atuado juntos nessa representação. Mas que aqui pela Universidade de São Paulo. Mestre pela Universidade de São Paulo, foi meu colega. Aqui dividimos as cadeiras de alunos de modo contemporâneo. E essas despesas, elas vão proliferando. Em verdade, o que é que tem? Justamente por isso é que o sistema é falho, o regime tem uma falha sistêmica. De um lado, vão retirando despesas, porque criam outras exclusões. Essa porta das exclusões foi um pouco fechada pelas últimas normas, e é verdade, professor, eu não atualizei a minha tese. Eu estou cobrando aqui. Eu sei, e eu já propus o pacto fáustico, para que eu pare tudo que estou fazendo e me dedique integralmente à atualização da minha tese, e o senhor ainda não me respondeu. Eu propus, eu considero que minha tese está incompleta, e considero que a completude da minha tese depende do Tratado de Direito Privado de Pontes de Miranda. E está sendo vendido com promoção, professor, o senhor que não gosta muito de gastar dinheiro, com promoção na Amazon. Eu não sei se o senhor viu o valor que está, mas tem frete grátis. Não viu, não? Bota lá, Tratado de Direito Privado, 60 tomos de Pontes de Miranda, para ver quanto é que está. Bota aí, ou pergunta ao chat GPT, para ver quanto é que está. Eu atuo com responsabilidade fiscal aqui. Ah, tá. Ou seja, a mulher controla as despesas dele. Bem, então, diante disso, eu ainda não pude atualizar minha tese, mas o pacto fáustico está aqui publicamente feito. Eu paro tudo que estiver fazendo, peço licença do Ministério Público de Contas do Rio Grande do Norte e atualizo a minha tese, se o professor me der o Tratado de Direito Privado completo. Atualizado pela RT, porque fique exatamente o que é que estamos falando. Mas eu dizia, antes de entrarmos nisso, houve estas normas nos anos de 2020 mesmo, porém depois do meu depósito, em janeiro de 2020, em 2021, que alteraram uma série de aspectos, tentando dar mais racionalidade ao sistema de controle de despesas com o pessoal. Mas, bem, eu vou fazer uma outra referência, vou fazer a primeira referência à minha defesa. Eu falei que frequentei tá barato, 7.900, professor. Promoção aí. Mas esse é usado, tá? O novo tá 10K. Eu não ia propor vender minha alma por um preço tão baixo, né? Enfim, e nem tenho condições de deixar a atuação como procurador do Ministério Público de Contas do Rio Grande do Norte sob pena de algo que a gente está discutindo desde janeiro não vir à luz do dia. Então, e isso é importante. O assunto, inclusive, tem relação com o controle de despesas com o pessoal. Dentro dessas leis que foram feitas, que eu tenho que atualizar a minha tese, a Lei Complementar 178, em 2021, foi e disse, aqueles entes que, em 2021, estejam acima do limite de gasto com o pessoal, terão que planejar, a partir de 2023, 10 anos, e aí já faço o link com a outra parte do assunto, que é a LDO, 10 anos de cortes de despesas com o pessoal, pelo menos do excesso de despesas com o pessoal, em face da receita corrente líquida, sendo no mínimo 10% a cada ano. Bem, o Estado do Rio Grande do Norte está há 20 anos acima do limite prudencial e há 10 anos acima do limite total. Acho que não vai ser tão simples resolver esse problema numa canetada, né? Mas eu sou cumpridor de obrigações, e a lei disse que eu tinha a obrigação de controlar que o Estado fizesse esse planejamento, então assim eu vou fazer. Então eu não posso parar isso enquanto ele não faça esse planejamento, professor. Então, entre
as escolhas alocativas. Infelizmente, eu vou ter que alocar meu tempo agora nisso e depois eu penso em atualizar a tese. Bem, dito isso, essa contribuição da mudança do ordenamento, lógico que favorece ao estado atual de controle das despesas com pessoal. Favorece. Alguma coisa vai ser filtrada. O lixo que estava lá poluindo as despesas com pessoal, ou que coisas que deveriam estar e que foram retiradas, ao longo do tempo, se houver a devida atuação dos órgãos de controle, vai ser ajustado. Porém, já que me deram o título de doutor em ciências, eu vou me valer da termodinâmica. A segunda, e agora eu não vou me lembrar se é a segunda lei da termodinâmica, mas uma das leis da termodinâmica é a lei da entropia. A lei da entropia diz que em sistemas fechados caminha-se do ordenado para o desordenado. Então não adianta nada, de tempos em tempos, ordenar as despesas com o pessoal se esse sistema permanecer fechado. Ele vai caminhar do ordenado para o desordenado. Isso daí rege qualquer sistema físico. Dito isso, o que é que nós temos que fazer? Temos que ter um sistema aberto, em que outras normas tenham sempre influência sobre as despesas com o pessoal. Por exemplo, a LDO. Por exemplo, o plano plurianual. Então, a importância de metas, de riscos de riscos fiscais se torna premente. Professor, eu arrisco dizer que hoje qualquer aumento de despesa com o pessoal é um risco fiscal. Se não o aumento com a aplicação da inflação pretérita, qualquer aumento real é um risco fiscal. Vivemos num momento no nosso país, para vários estados isso é realidade, para o estado de São Paulo não, para o município de São Paulo não. O município de São Paulo, inclusive, eu tive uma reunião no TCM há 3 semanas, aproximadamente, e eles disseram, não, essa questão de despesa com o pessoal, a gente não tem esse problema, porque a gente terceiriza. Então, tem muita terceirização, então é 30% que a gente... Terceiriza e esquece o parágrafo 1º do 18. Então, aí está no ornitorrinco, né? Aí a gente vai discutir se essa terceirização deveria ser integralmente excluída do... Isso é o município de São Paulo. Não é o estado de São Paulo, não, tá? É o município de São Paulo, antes que o amigo já queira exercer o controle. E aí eles não têm esse problema, mas, bem, a maioria dos nossos entes federais... Bem, São Paulo é o 3º orçamento do país, né? É a União, o Estado de São Paulo e o município de São Paulo. Então, a gente está falando de outra realidade, de outro mundo, né? De outro multiverso. Neste universo dos que têm problemas com as suas receitas e a correlação entre despesas e receitas, qualquer aumento de despesa é em si um risco fiscal. Qualquer aumento real de despesa é em si um risco fiscal. Então, diante disso, é preciso que aumentemos o enforcement em relação à despesa com o pessoal. E é necessário que isso passe pela elaboração de uma LDO criteriosa. Há pouco, tive a honra de ser mais uma vez aluno da USP, quando participava da aula, pelas coincidências da vida. Essa água aqui em São Paulo faz com que baianos cheguem mais cedo do que deveriam. E aí... acabou que eu participei da primeira metade da aula como aluno, aprendi bastante, agradeço aos senhores e às senhoras pela aula que tive. E está claro que a LDO, embora adequadamente prevista, tanto pela Constituição, historicamente, quanto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com o detalhamento possível naquele momento, e fazendo, às vezes, até da Lei 4.320, como bem falou o professor Conte durante a aula, o fato é que ela precisa ser melhor planejada, ela precisa ter não só essa visualização. Por exemplo, eu trouxe a situação da Lei Complementar 178. As normas de direito financeiro abrangem um universo de tempo de 1 ano e 4 anos, basicamente. Como planejar 10 anos de redução de despesas com o pessoal? Que tipo de norma poderia existir? E a Lei Complementar 178 não obrigou que as LDOs fizessem esse planejamento, que esse planejamento constasse da LDO.
e assim simplesmente o estabeleceu, assim simplesmente o fez. Então, é preciso repensar esse tipo de coisa. E também, e aí eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, professor, já devo ter estourado o tempo bastante, mas não tem muita regra. Professor, sem regra. A única coisa que se desenvolve sem controle é o caos. Então, não queremos gerar um caos na nossa aula, então eu vou tentar caminhar em direção à conclusão. Um outro aspecto que eu acho importante nós estudarmos nessa correlação entre despesas com pessoal e planejamento é que as despesas com pessoal têm, historicamente, uma conceituação equivocada, equivocada não, incompleta. Equivocada é uma palavra errada. E o professor Gabriel Lopes Regina, na minha banca, foi e adequadamente me puxou a orelha por ter utilizado endereçar na minha tese. Disse, não, alguém que veio dos bancos da Escola de Linguagem da PUC não poderia ter feito isso. E aqui peço as minhas excusas. Mas é porque eu escrevi a tese fazendo a reforma do apartamento. Aí, entre aspirar pó de mármore e aspirar pó de gesso, deve ter passado o endereçamento. Eu deveria estar escrevendo alguma carta para alguém para trazer algum tipo de material para a reforma. E é literal, porque minha esposa estava aqui em São Paulo fazendo o doutorado dela em Direito do Trabalho, que eu até antecipei para o meu amigo Antônio Hélio. Ela é tão competitiva, que não bastava só se formar em ser doutora pela USP um pouco depois de mim. Ela foi doutora laureada com Lauden, né? Professor, até depois quero saber quantas pessoas costumam ser anualmente, porque isso muito me interessa. Bem, eu não vou dizer aqui publicamente, porque minha esposa poderia considerar que seria uma afronta, mas quando eu defendi, a norma não existia, tá? do conceito com Lauden. Mas eu também não merecia. Bem, enfim, o fato é que, dentro dessa discussão, o ponto que eu considero que há de equívoco, de incompletude no conceito de despesa com pessoal, é porque o conceito de despesa com pessoal ele deriva do conceito de despesa pública de Aleomar Baleiro. E Aleomar Baleiro, baiano, ministro do STF, honra da terra, né, muito honrou a terra pelos cargos que passou e culminando como presidente do STF, ele tinha, à sua época, uma determinada circunstância em que o tempo ele não era tão relevante em relação às despesas em geral. Então, ele vai definir, ele até generoso, ele dá uma dupla definição como um ato isolado da despesa pública, como um conjunto de atos, um dispêndio pontual e um dispêndio em seu conjunto. Porém, como o professor Hendrick falou há pouco na aula, ele está olhando só a foto, ele não olhou o filme. E já que me deram o título de doutor em ciências e que na minha banca o professor Conte, só porque eu citei não, eu fiz uma breve referência ao princípio da incerteza de Heisenberg e não defini, o professor Conte me cobrou na banca por não ter definido. Professor, o princípio da incerteza não é algo isolado, ele está numa era de incerteza, né? É a mudança da física clássica newtoniana para a física quântica, no início do século XX. E aí, dentro disso, havia uma discussão lá, e eu vou tentar não derivar muito de discussão de física, se a luz era partícula ou se era uma onda. E aí chegaram à conclusão que há um efeito dual da luz. A luz é partícula e é onda. Então, as despesas com o pessoal são atos, são conjunto de atos, mas também são conjunto de atos derivados no tempo, ao longo de um determinado período de tempo. Há uma continuidade nisso. E por que isso é relevante? Não é diletantismo. Vários requisitos de validade das despesas com pessoal passam pelo tempo. Um deles é a compatibilidade com o anexo de metas fiscais e de riscos fiscais. Outro em relação ao período de tempo em que essa despesa foi gerada. Se a despesa foi gerada nos últimos 180 dias do mandato do ordenador da despesa, sendo ele ocupante de um mandato eletivo, essa despesa é inválida. Então, a gente não pode desconsiderar o tempo na definição, porque o tempo é requisito de validade e de manutenção desses atos. Então, traduzindo
olhar o filme versus olhar a fotografia, partícula versus onda, as despesas com o pessoal deverão ser olhadas naquele momento exato em que ela foi praticada, o regime jurídico de liquidação, todos os atos disso, mas também deverá ser analisado ao longo do tempo, de forma que, e aí casa com a questão do sistema aberto, de forma que permaneça ordenado. Se você não olhar ao longo do tempo, aquilo que em algum momento se ordenou, mesmo que a gente consiga, oxalá, passar essa fase de recuperação fiscal generalizada, de regimes de recuperação fiscal generalizados, que consigamos ordenar, se não fizermos a adequada abertura do sistema para essas outras normas, ele vai desordenar de novo. E, aliás, isso já aconteceu. Na década de 90 era uma desordem, era um caos. O Rio de Janeiro tem uma pesquisadora na aula que muito estudou o Rio de Janeiro. Na década de 90 o Rio de Janeiro era um caos. Os mesmos atrasos de caos financeiro. Né? Não vou entrar em áreas que eu não entendo. Caos financeiro que atrasava-se salário, só que havia ali momentos de inflação, e aí, quando se debela a inflação, aquilo que se fazia antes não aparece, né? Eu não sei se eu posso falar isso, professor. Está público, né? Tem uma frase em investimento que diz que quando a maré baixa, a gente vê quem é que está nadando pelado. Né? Então, tinham vários estados nadando pelado na década de 90, a maré da inflação baixou e deu para perceber. A lei de responsabilidade fiscal ordenou isso. Inclusive, na minha tese, eu coloco uma série de doutrinadores falando agora, com a lei de responsabilidade fiscal, esse problema está resolvido. Agora vai ser assim. Agora a responsabilidade fiscal entrou como o sol que ilumina as despesas públicas. Mas eu me pergunto, por que é que 18 anos depois, 19 anos depois, estamos discutindo a mesma coisa? Porque o sistema não foi adequadamente aberto. O ordenado se desordenou. E se, mesmo que consigamos ordenar nesse momento, se não deixarmos ele aberto com esse tipo de influência, com a atuação da LDO, com a atuação do PPA, com a atuação de outras normas, do controle externo adequado a tempo e modo. Por exemplo, eu proponho que o TCU seja o STJ do sistema financeiro, que ele faça a equalização interpretativa das normas de direito financeiro, pelo menos no âmbito do controle externo. Enfim, temos que ter um sistema que afaste essas falhas, que seja capaz de não precisar constantemente ser novamente ordenado, mas sim que ele seja um contínuo, adequando-se às novas realidades, adequando-se aos novos problemas, e com isso haja uma perpetuidade nesse controle, não algo momentaneamente satisfatório, mas que, no tempo, estamos novamente discutindo e debruçando sobre isso. Bem, com isso me encaminho para o fim. Quanto ao que eu queria trazer na manhã de hoje, é isso. Mas, professor Conte, sobretudo, professor Estevão também, que talvez tenha entendido melhor a relação do baiano com o tempo. E aí, eu gostaria de destacar, professor, que eu ando devagar porque eu já tive pressa. E hoje eu trago esse sorriso porque já chorei demais. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pelas lições não só financeiras aqui, né? Agradeço mesmo. E eu vou deixar aí o tempo final que restar, se restar, para eventuais perguntas aí do público. E eu, então, vou passar a palavra aqui agora para o Antônio Ed Souza Santana. Uma satisfação enorme poder conhecê-lo pessoalmente aqui. Seja muito bem-vindo à Faculdade de Direito aqui. Hoje torna-se a sua casa, e será sempre muito bem-vindo. E aproveito para registrar a presença aqui também na mesa do nosso conselheiro substituto
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Alfredo Sarquis. Obrigado de ter vindo aqui e de estar nos prestigiando. O Tribunal de Contas aqui é um grande parceiro no direito financeiro aqui da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O Antônio Ed Souza Santana, ele é graduado pela Universidade Federal da Bahia em administração, mestre em administração pela Universidade Federal da Bahia e atualmente é conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, mas já foi também auditor da Controladoria Geral da União, coordenador da área de informações estratégicas da CGU, foi chefe da CGU nos estados do Amapá, Sergipe e Bahia, tendo aí uma expertise, né, e um conhecimento na área de administração e controle que é realmente bastante destacado, né? E por conta disso, nós ficamos aí extremamente lisonjeados com a sua colaboração. Eu vou novamente aqui abrir a palavra, não sei se algum dos professores aqui tiver desejo e interesse também de completar as boas-vindas, fiquem à vontade. Se não, nós continuamos aqui, já passo a palavra ao nosso colega e amigo aqui, Antônio Ed de Souza Santana. O pessoal aqui é todo tímido, viu, Antônio Ed? Não tem problema não, pode deixar que já lhe passo então a palavra aqui. Obrigado, espera aí, deixa eu só ver se eu tenho que controlar aqui essas câmeras aqui fora de casa, é mais complicado aqui, vamos ver se deu certo. Tá, deu certinho aqui, agora passou. Obrigado, Antônio Edson Santana, renova as boas-vindas aqui, a palavra é sua. Obrigado mesmo. Muito bom dia, professor Maurício Conte. Quero agradecer o convite, né, inicialmente, dizer que eu me sinto muito honrado em estar aqui hoje com vocês, né, nessa conversa nossa sobre, né, disposições relativas a equilíbrio fiscal, né? Agradecer também o convite do meu amigo Luciano, a presença do meu amigo Sarquis aqui conosco nesse bate-papo de hoje, né? Eu vou tratar de um aspecto mais específico que tem relação com a distribuição dos limites de despesa com pessoal, a forma como se deu a distribuição desses limites entre os tribunais de contas e as assembleias legislativas, né? Vou tratar um pouquinho das distorções que resultaram, né, da forma como essa distribuição foi prevista, né, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá no artigo 20, inciso 2º da LRF, está a previsão de que 3%, né, da receita corrente líquida seria o limite de despesa com pessoal a ser repartido, né, entre assembleias legislativas e tribunais de contas em cada estado, né. Há ainda a previsão de que nos estados em que houver tribunais de contas dos municípios, esse limite seria ainda acrescido em 0,4%, né, sendo que esse 0,4% seria retirado do limite do Poder Executivo, né. E aí, enfim, como é que se dá, de fato, essa distribuição proporcional desses 3%? Né? A gente tem, enfim, disparidades regionais enormes, né, no país. Em cada estado, em cada unidade da federação, havia, né, enfim, não havia uniformidade, né, em relação ao volume da despesa com o pessoal de cada um desses órgãos. Então, a Lei de Responsabilidade, a LRF, previu que essa distribuição proporcional se daria com base na média das despesas com o pessoal efetivamente realizadas por cada um desses órgãos nos 3 exercícios anteriores à publicação da lei. Então, previu que se pegaria as despesas com o pessoal em cada estado de cada um dos órgãos, nos exercícios de 97, 98 e 99,
E a partir dessa despesa realizada se faria a proporção a ser distribuída, né, para cada um desses órgãos. Aí eu trago aqui, o professor está expondo a apresentação? Desculpa a nossa falha. Não, tudo bem. Eu vou caminhando aqui, iríamos para o terceiro slide, professor, em que eu trago a distribuição, para a gente ter uma noção dessa grande disparidade que há, né, de estado para estado. Eu trago a média do limite praticado com base no relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2022, eu dei esse recorte. Então, a gente vai ver que a média nacional dos limites dos tribunais de contas ficou em 1,15%, enquanto que a média das assembleias legislativas ficou em 1,82%, né, que seria essa distribuição dos 3%. A soma não dá exatamente 3%. Por quê? Porque aqui a gente está falando da despesa efetivamente realizada, né, no primeiro quadrimestre de 2022. Então, há alguns estados descumprindo o limite, né, alguns praticando despesa em patamar superior ao limite previsto legalmente. Esse não é um privilégio das administrações municipais e estaduais, os tribunais de contas e assembleias legislativas também aqui e acolá descumprem esses limites, e há alguns casos em que a despesa se situa abaixo do patamar, por isso que a gente não chega nessa média nacional exatamente no número de 3%. E aqui, por região, a gente tem também a distribuição em média, né? Então, no norte, a média ficou de 1,83% das despesas com pessoal por parte da Assembleia Legislativa, dos tribunais de contas em 1,09%. Na região Nordeste, 2 para a Assembleia, 1,03 tribunais de contas. Centro-Oeste, 1,66 Assembleia, 1,29 tribunais de contas. Sudeste, Assembleia, 1,78, tribunais de contas, 1,21. Região Sul, 1,85 a média das assembleias e 1,14 a média dos tribunais de contas. Né? E aí eu faço essa primeira apresentação dos números, da distribuição dos números, para chegar ao nosso estudo de caso, que é o caso lá do Rio Grande do Norte. Né? No caso do Rio Grande do Norte, pasmem, a Assembleia Legislativa tinha como limite 2,38%, enquanto o Tribunal de Contas do Estado, não há Tribunal de Contas dos Municípios no Rio Grande do Norte, tinha apenas 0,62%, Sarkis, da despesa com pessoal. Como é que se chegou a esses números? Se registrou na contabilidade, nos exercícios de 97, 98 e 99, na soma das despesas registradas na contabilidade, patamar de despesa com o pessoal da Assembleia Legislativa equivalente a 80% do gasto total dos dois órgãos. O Tribunal de Contas tinha apenas 20%, conforme dados registrados na contabilidade, da despesa somada dos dois órgãos nesses 3 exercícios. Né? Isso gerou, enfim, um cenário em que estava muito difícil para o Tribunal de Contas dar conta da sua missão constitucional com esse patamar tão baixo de despesa com pessoal. E aí, no âmbito das discussões que levaram à edição da Lei Complementar 178, né, a gente já se deparou com um cenário ainda mais assustador e devastador, que era o seguinte: até então, de fato, as despesas relativas às retenções do imposto de renda sobre a folha dos servidores não estava contabilizada na despesa com o pessoal, assim como os inativos também não estavam contabilizados lá no âmbito do Rio Grande do Norte, na despesa com o pessoal. Então, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte tinha 0,62%. Caso essas, né, essa nova forma de calcular, né, que estava prestes a ser implementada, né, entrasse em vigor naquele momento, corríamos sérios riscos de inviabilizar o funcionamento do Tribunal de Contas. Aí foi criada uma comissão no âmbito do tribunal para tentar estudar esses números, né? Por que há essa disparidade tão grande lá no Rio Grande do Norte em relação aos outros países?
Pode passar o próximo slide, professor, que é esse aí. Então, a gente formou uma comissão lá no âmbito do tribunal e fomos olhar os números da época. E verificamos que, em que pese havia sido registrado na contabilidade uma despesa da Assembleia na casa dos 35 milhões de reais, na época, quando a gente foi para as folhas de pagamento dos servidores, obtivemos as folhas a partir das fontes oficiais, comparadas às folhas de pagamento, o Tribunal de Contas tinha, na verdade, pelas folhas de pagamento, despesa no mesmo patamar da Assembleia, um pouquinho ainda superior. O correto teria sido, com base nas folhas de pagamento, a distribuição se dá no sentido de que o Tribunal de Contas teria 1,54% das despesas com o pessoal e a Assembleia 1,46%. Eu não vou aqui explorar, né, as hipóteses construídas para explicar essa diferença absurda, né? Até pelo nosso exíguo tempo, mas eu fico à disposição para discutir o assunto com quem tiver interesse mais adiante, né? E aí, então, se buscou um caminho para, enfim, a redução dessa distorção, né? O caminho passa necessariamente por uma repactuação, né, dessa distribuição para viabilizar o adequado cumprimento, né, da missão constitucional conferida ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. Aqui eu trago assim, algumas consequências, né, dessa distorção, né, para a gente ter uma ideia, comparando as despesas com o pessoal da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte com as despesas com o pessoal da Assembleia Legislativa da Paraíba. Lá na Paraíba são 36 deputados, estados de porte parecido, a receita corrente líquida da Paraíba ainda é um pouco maior, superior ao do Rio Grande do Norte, mas o valor gasto anualmente com o pessoal pela Assembleia Legislativa com base no RGF do primeiro quadrimestre de 2022 estava em 204 milhões para 36 deputados, né? Tendo a Assembleia Legislativa na Paraíba 1,9% da despesa com pessoal como limite, né? O gasto anual por deputado, 5 milhões e 600 mil. No caso do Rio Grande do Norte, 24 deputados, o gasto anual superior da Paraíba, 232 milhões, percentual 12,38%, né, da receita corrente líquida, como havíamos mencionado, e um gasto anual por deputado de 9 milhões e 600 e tantos mil, né? 80% superior, aproximadamente, aqui. E isso gera uma série de distorções mesmo, do ponto de vista prático, né? Por um lado, a gente vê assembleias legislativas realizando, por exemplo, políticas públicas que não seriam da sua competência realizar, né? Contratando profissionais, servidores para prestar atendimento à população, o que, por óbvio, né, é uma distorção, enquanto que alguns tribunais de contas, como o nosso, com dificuldades para, enfim, dar conta de sua missão constitucional, no sentido de fiscalizar e julgar adequadamente as contas dos seus jurisdicionados, né? A solução para esse problema, para essas distorções, né, está lá posta como alternativa na própria Lei de Responsabilidade Fiscal. O parágrafo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, pode dispor de forma diferente sobre essa distribuição dos limites, né, que, como vimos pelo artigo 20 da LRF, se daria com base na proporção das despesas nos exercícios de 97, 98 e 99. Se discutiu-se muito isso lá internamente, mas o que nós vislumbramos? Olha, o caminho da LDO é um caminho difícil e inseguro também, para a despesa que, quando você vira a catraca, né, não tem retorno. Por quê? Porque no ano seguinte, unilateralmente, essa disposição da LDO pode ser modificada novamente. Você que conseguiu, eventualmente, numa determinada LDO, o acréscimo desse limite, vê no ano seguinte esse limite novamente reduzido, né?
Então, eu trago como exemplo a ADI 6533 do STF, que foi um caminho, por exemplo, trilhado pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que passava também por uma situação parecida, cujo limite de despesa com o pessoal estava prestes a inviabilizar o funcionamento do tribunal. E no âmbito dessa ADI, o Supremo determinou o remanejamento proporcional da distribuição interna do limite de despesa com o pessoal entre a Assembleia Legislativa e o TCE de Roraima, desde que comprovada a efetiva necessidade decorrente da dificuldade de gastos do órgão para o desempenho de suas atribuições, observados os percentuais máximos previstos lá na LRF e as necessidades orçamentárias dos órgãos envolvidos. Né? Essa ADI do STF foi um precedente importante para abrir caminho para viabilizar essa negociação, né, no sentido de se obter a repactuação. E aqui eu trago alguns outros exemplos de repactuações que foram celebradas. Né? Por exemplo, no caso da Paraíba, o Tribunal de Contas da Paraíba tinha 0,9, a Assembleia Legislativa 2,10, quer dizer, já era uma situação bem mais confortável do que a situação do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. Ainda assim, só obteve uma repactuação para que aqui está Goiás, mas na verdade é Paraíba, para que a Assembleia Legislativa da Paraíba reduzisse o seu percentual de gastos com o pessoal de 2,2 para 1,9, enquanto que o TCE Paraíba obteve ainda um acréscimo. Hoje pratica-se essa distribuição lá na Paraíba. Em Minas Gerais, agora recentemente, é o caso mais recente, o Tribunal de Contas tinha 1%, a Assembleia 2%. Celebraram a repactuação, agora a Assembleia tem 1,9%, o TCE 1,10%. Né? A Assembleia abriu mão de mais uma parcela da despesa, decisão conjunta aí que celebrou esse acordo. Aqui no âmbito do Rio Grande do Norte, nós então procuramos a Assembleia, se iniciou um processo de negociação, se obteve agora a repactuação, haverá uma transferência gradual de uma parte do limite de despesa com o pessoal da Assembleia para o Tribunal de Contas, de modo que em 2026 a despesa com o pessoal do Rio Grande do Norte, no âmbito do Rio Grande do Norte do TCE, vai passar ao patamar de 0,74%, né? Por meio de um ato conjunto, já que para que haja mudança é necessária manifestação também conjunta de vontade por ambos os órgãos. Né? Essa era a minha fala, né? Eu queria justamente trazer essas discussões para que a gente pudesse ter um pouco contato, né, com essas dificuldades que muitas vezes as previsões legais no mundo da prática, né, acabam gerando, né? Sendo que a gente tem aí ainda uma série de hipóteses para explorar, né? Por que essas questões se conformaram dessa forma, né? Mesmo há algumas hipóteses sobre por que a despesa lá da Assembleia Legislativa era tão superior, né? No caso lá do Rio Grande do Norte, à despesa dos tribunais de contas. Em alguns estados há, de fato, historicamente, uma predominância, né, da hegemonia política da Assembleia. Há acho que nesse processo também demorou-se a se estruturar, a se profissionalizar algumas instituições de controle. No âmbito do Rio Grande do Norte, por exemplo, o primeiro concurso foi feito em 2000, né, para o cargo de inspetor de controle externo, cujas nomeações só ocorreram em 2001, então isso certamente teve um impacto nesse processo. Há explicações que podem estar associadas também em relação a essas divergências dos dados, né? A eventuais, né, situações de operações, investigações que demonstraram que em alguns estados havia, né, enfim, situações em que muitas assembleias tinham funcionários fantasmas nas folhas, inserção fraudulenta de servidores nas folhas de pagamento. No âmbito do Rio Grande do Norte mesmo, houve a Operação Dama de Espadas, que comprovou que havia, de fato, inserção de servidores de forma fraudulenta nas folhas de pagamento. Isso pode ser uma explicação, por exemplo, para essas diferenças e essas distorções.
Mas o fato é que há um caminho aí a ser trilhado no sentido de fortalecer a atuação dos órgãos de controle, no sentido de permitir que eles possam dar cumprimento à sua importante missão constitucional, e acho que essas discussões passam um pouco por esse caminho, né? Mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para os debates. Muitíssimo obrigado. Uma satisfação muito grande aqui de tê-lo ouvido, e peço desculpas ao público aí que a gente tem algumas falhas técnicas aqui. A nossa sofisticação tecnológica aqui da faculdade é muito grande, acabou a apresentação ficando aí com o slide não em tela cheia. Espero não ter prejudicado demais, mas saibam vocês que fica tudo depois disponível aí pelo YouTube, então sempre é possível nós conseguimos fazer a revisão, né? Rever a palestra aí. Então, agradeço muito, muito obrigado. Eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Bastante genérica para ambos, né? Para poder se manifestar da forma que se acharem conveniente. Depois abro a palavra aqui, vou dar uma prioridade para a mesa aqui, se tiver alguma palavra, depois aos professores e também ao público. A minha questão é a seguinte: as despesas de pessoal, eu acho que sabidamente, né, a própria lei de responsabilidade fiscal, ela já previu isso, né? Tanto é que ela colocou como assim de pilares da gestão fiscal responsável na parte do controle das despesas, aquelas que se mostraram ser as despesas mais difíceis de serem controladas e mais perigosas sob o ponto de vista da responsabilidade fiscal, né? Ou que são as despesas com a dívida e as despesas com o pessoal. E o que nós observamos ao longo dessas décadas aí de vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal é que, apesar das vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal, e não obstante esta dobradinha que ela faz com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, essas despesas só conseguiram ser controladas em períodos de crescimento econômico. Nos momentos em que começou a haver restrição fiscal, por diversas razões, o que nós vimos foi uma dificuldade de cumprimento da lei, nós vimos períodos de contabilidade criativa e nós vimos períodos, que foi o mais recente, de sucessivas alterações da lei, que é a que nós estamos vivendo até hoje, né? E só para terminar aqui essa exposição antes da questão, nós estamos agora, para aqueles que forem assistir, já que o vídeo fica no canal eternamente, nós estamos hoje no dia subsequente à aprovação de uma nova promessa de legislação no âmbito de responsabilidade fiscal, que é apelidada aí de arcabouço fiscal, que foi aprovada na Câmara dos Deputados ontem, né? E aí vem como uma nova medida, uma nova promessa nessas sucessivas alterações que nós temos observado nesses últimos anos mais recentes, da legislação que procura controlar o gasto e dar algum tipo de alento aí à gestão fiscal responsável. A minha pergunta de caráter bastante genérico e até bastante opinativo, já que não é possível ter lido com detalhamento um texto que foi aprovado numa das casas do Congresso ontem, né? Se pelo que se diz, né, e pelo que se sabe ainda de uma forma, vamos dizer assim, ainda preliminar, se haverá alguma possibilidade, quais são as expectativas de nós conseguirmos fazer
esse controle das despesas com o pessoal, né? É possível termos algum otimismo no sentido de que as despesas com o pessoal vão conseguir ser controladas? Qual é o que acham a respeito desse assunto? Qual é a percepção que vocês têm a esse respeito? Obrigado, professor. Eu vou iniciar só pela sequência aqui do microfone, mas com certeza poderíamos iniciar pelo doutor Antônio Hélio. Vou fazer que nem minha banca, né? Você escolhe o que é que vai responder, né? Apesar de só ter uma pergunta. Mas só para registrar que minha irmã foi tão generosa em perguntar ao ChatGPT há duas espécies que botam ovos e são mamíferos, né? Os ornitorrincos e as equidanas. E meu amigo estava certo. Dito isso, em relação ao arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal, a preocupação que eu tenho ao ler o projeto, que por enquanto é só uma carta de intenções, quando ele se tornar lei é que vamos saber exatamente qual é. Cartas de intenções, maneira de dizer, né? Já foi aprovado pela Câmara, já há todo um trâmite, há modificação do pensamento, pelo menos, quanto à realidade. Porém, qual é a grande preocupação? Fraquíssimo enforcement. Então, tem lá um mundo de intenções, né? Mas, ok, qual é a consequência se você descumprir? Qual é a lei de responsabilidade fiscal, que tinha enforcements previstos fortíssimos, com responsabilidade para o ente, com responsabilidade para o gestor, ela foi gradativamente esvaziada, muito via Poder Judiciário. Tem lá, não é possível ter certificado de irregularidade previdenciária. Qual é o estado que não consegue obter judicialmente esse certificado? Então, está só no campo teórico, no campo abstrato. No campo concreto, na prática, no Brasil. Ou seja, existe um enforcement previsto, ele não é factível, quanto mais você reduzindo os enforcements. Podemos dizer que o direito financeiro não está... Podemos dizer que não estão levando o direito financeiro a sério? Seria isso? Não, professor, eu não diria isso. Eu diria o seguinte: a primeira lei da economia é recursos escassos, necessidades ilimitadas. E a primeira lei da política é esquecer a primeira lei da economia. Então, é basicamente isso. Não é que não leva a sério o direito financeiro. Eles não levam a sério a economia. Aí é a ciência econômica, que fique claro. Então, dito isso, há esse problema de enforcement. Eu vejo também como problema as exceções. Eram 13, a Câmara reduziu, salvo engano, para 9. Eu também não tive tempo, professor. Eu tomei a cautela de dormir cedo ontem, para chegar aqui no horário, para não dizer que eu atrasei o início, porque era baiano, e que fique claro que os dois baianos estavam aqui às 9h10, para o evento que começava às 10h30. Então, foi a falha técnica mesmo que atrasou. E aí eu não li o texto aprovado, mas até onde eu sei, reduziram as exceções para 9. Mas ainda há exceções, algumas socialmente inescapáveis. Né? Você não vai discutir se você tem ou não teto fiscal para que a pessoa não passe fome. Isso daí seria destruir a própria essência do Estado. Você imaginar que aquele que recebe os auxílios, os benefícios fiscais, especificamente quanto à própria existência do indivíduo, né, para se alimentar, para poder realizar atividades básicas e fundamentais que a Constituição prevê, esse daí não pode estar sujeito se tem ou não teto fiscal. Você vai ter que cortar em outro lugar. E trata-se de uma distribuição alocativa que você tem que priorizar essas áreas. Corte em qualquer outra, esse tipo de coisa não. Porém, será que as 9 estão nessa característica? É preciso olhar. Eu estou tomando de barato que são 9, né? Eram 13. Então, é preciso ver quais realmente serão essas exceções. E, como gato escaldado tem medo até de água fria, você começa com 9, aí depois, vamos fazer um puxadinho aqui.
essa aqui também pode estar nas exceções. E essa aqui também. Eu tenho medo do caminhar depois dessa previsão, o quanto isso será ampliado ou reduzido de acordo com as conveniências, porque no Brasil também tem isso, né? As conveniências de momento ditam as regras normativas. Então, tem teto ou não tem teto de acordo com a conveniência ou com a dificuldade ou a facilidade de aplicá-lo. A ministra Carmen Lúcia uma vez falou que é como se no Brasil, ao jogarmos futebol, tivesse muito difícil fazer gol com os pés, de repente alguém tivesse a brilhante ideia de dizer vale gol com a mão, desde que seja nas características tais, nas regras tais e tais. Eu achei um exemplo maravilhoso, até porque o futebol faz parte da nossa cultura. Em direito financeiro é assim, tá difícil aplicar a norma de direito financeiro, muda-se a norma. Ora, mais. E como é que fica a matemática? A matemática a gente vê depois. Muito obrigado. Bom, professor, na verdade, desde a edição da LRF, havia lá previsão nos artigos, acho que 22 e 23, né, Sarkis, das medidas que deveriam ser adotadas para permitir a recondução, né? Demandaria corte de carros comissionados, na sequência, né, demissão de servidores ainda não estáveis, até a previsão de demissão de servidores estáveis. O STF considerou constitucionais essas previsões da LRF, mas eu não conheço no Rio Grande do Norte nenhum caso de aplicação dessas medidas, né, para recondução, né, dos limites de despesa com pessoal aos patamares previstos legalmente. E agora, mais recentemente, a LC 178, o que ela fez, né? Antes, pela LRF, quem excedia o limite tinha 3 quadrimestres para reconduzir, pelo menos, né, 1/3 ou 2/3 no primeiro, né, Sarkis? Sendo que esses prazos poderiam ser dobrados dependendo do crescimento do PIB, né? Em caso de crescimento negativo, esse prazo para recondução seria dobrado. Mas a LC 178 foi que ela fez. Bom, gente, em 2021, vamos esquecer 2022 para começar logo. Ela chega logo dizendo, ó, em vez de moralizar para dar uma perspectiva de enforcement, ela faz o inverso, né? A legislação ela traz uma expectativa geral de alívio para todo mundo que está nessa situação. Dizer, olha, 2022 esqueça, você vai ter 10 anos a partir de 2023, apenas, tendo a obrigação de baixar apenas 1/10 a cada ano. Quer dizer, de fato, a perspectiva, né, não é das melhores, né, no sentido de se conseguir, de fato, colocar essas despesas sob controle, né? Sarkis? Eu estou mais aqui ouvindo. Eu já confessei a minha origem na ciência econômica, né? Então a gente é sempre um jurista que fica com aquele negócio, né? Aquele ranço. Então, se eu fosse pegar alguma coisa da economia, né? Estava refletindo aqui, né? O colega fica puxando os exemplos da biologia, então eu fico liberado para usar a economia, tá certo? Tem uma teoria que chama a teoria do crescimento de solo, e ela fala o seguinte: nenhum crescimento vai se dar eternamente. Essa é a ideia de solo. Por quê? Ele diz o seguinte: se você vai investindo, o capital fixo que você investe, as pontes que você constrói, as rodovias que você constrói, elas vão precisar de manutenção, e manutenção é pessoal, né, limpando, etc. Em um dado momento, você vai ter um estoque tão grande de capital que o que você dedica a suportar a sua infraestrutura vai ser integralmente absorvido pela manutenção do estoque que está instalado. É essa a ideia de solo. Então, nenhum crescimento se dá para o resto da vida. O que nós temos no Brasil? Eu acho que a gente está vivendo numa janela de tempo muito especial que talvez, se a gente vivesse daqui 200 anos, a gente não viveu, né? Cada um tem a sua intervalo de vida, mas se nós fôssemos pegar o carro lá do Michael J. Fox e olhar, né, do futuro para o passado, quem sabe a gente perceba que é um período diferente, porque é uma barriga de um crescimento populacional, né? Até você falou, né, Luciano? Então a gente está num grande crescimento de população, muita gente podendo trabalhar, e mesmo assim a gente está
batendo com a nossa capacidade de investimento, um momento que a gente estaria em condições de investir bastante, né? Eu acho difícil que a gente não conceba a nossa obrigação de estar investindo mais e estar gastando menos com manutenção, que é o pessoal, né? Uma reflexão minha. Mas também me parece claro, e isso é uma coisa que vem no arcabouço fiscal, que quando a gente põe na lei todos os choques terão duração de um ano. É um quadradinho, né, que os fenômenos sociais se adequam se quiserem ou se não quiserem, né? Os choques econômicos não duram um ano, mas nós temos a lei orçamentária que dura um ano. Como é que a gente combina X com Y? No arcabouço, que foi a alteração da LRF, que eu vi, né? Ela vai direto na LDO, que é o que mudou na LRF? Justamente a LDO. Mudou o artigo 4º, mudou o artigo 9º. E no artigo 4º, ela introduziu uma questão que eu achei interessante, que é a meta não vai ser para um ano, a LDO. Ela vai ser para o ano mais alguns, e vai ter uma banda, né? Não tem 0,5% do PIB, não sei, um negocinho. Eu acho que eu vejo com bons olhos. Embora não seja uma regra tão fechada como era antes, é algo com que você vai poder trabalhar. E se você for surpreendido por choques imprevistos, ou seja, pandemia mundial, né? Asteroide que cai, ou o que quer que seja, você consegue acomodar nos anos seguintes, até em um paralelo, a gente estava comentando sobre a política monetária, um paralelo com as metas para a inflação, não é? A meta para o ano seguinte tem uma banda superior, uma banda inferior, e para os outros anos, quem sabe alguma coisa assim. Então, não sei se eu estou tão desesperançoso que diminua o enforcement, mas eu acho que ficou um pouco mais realista. O enforcement vai depender da gente, não vai? Então, é isso. Eu acho que sempre quando eu fico um pouco mais frágil, a gente vai um pouco mais no policiamento. Vai. Obrigado, Sarkis, pela sua colaboração. E eu agora... Peraí, vamos colocar de outra forma aqui que fica melhor aqui. Eu deixo a palavra aberta aqui, não sei se o professor Gabriel ou o Hendrik tiverem alguma questão a colocar. Se não tiverem, a gente faz aqui já uma finalização, né? Até pelo horário aqui que nós tínhamos nos comprometido, de modo que fica aí aberto para a mesa, aí, incluindo a mesa, vamos dizer assim, online, a mesa ampliada, ou eventual consideração aí final para nós fazermos o encerramento. Então, fica aí a palavra aberta. Bom, eu prometo que você breve, ainda não tinha falado nessa transmissão, então, primeiro queria parabenizar os expositores, meu querido amigo Luciano, que foi meu colega de banco aí na Universidade de São Paulo, enquanto fazíamos doutorado, e dizer que achei o estudo de caso do professor Antônio Ed fascinante, e esses acordos entre poderes e unidades dentro da mesma unidade federativa são de fato muito curiosos, né? Você imaginar aqui que pode haver um convênio entre órgãos, mas diante desse problema interpretativo e de concepção dos limites, eu fiquei me perguntando se a alternativa de alterar a Constituição Estadual para deixar esses limites expressos na Constituição Estadual foi considerada. E queria perguntar isso para o professor Antônio Ed, se vocês consideraram essa ideia. Bom, nós consideramos uma série de possibilidades. O que nos moveu, né, na direção de celebrar esse ato conjunto com a Assembleia, presidente do Tribunal de Contas e presidente da Assembleia Legislativa? Foi o fato de que a nossa percepção era de que seria muito difícil a gente conseguir a aprovação
de uma eventual emenda constitucional nesse sentido, a Constituição do Estado. Chegou-se a discutir a possibilidade de se criar uma lei de finanças públicas no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte. Eu acho que Goiás, salvo engano, seguiu esse caminho, e aí enfim, no âmbito dessa lei específica, como se fosse uma espécie de lei de responsabilidade fiscal estadual, se previu limites diferentes, né? Eu acho que pela decisão do Supremo tomada nessa ADI, acho que ficou claro que o Supremo considera constitucional a realização dessa repactuação, ainda que ela passe a prever de forma diferente do que foi previsto na LRF essa distribuição. Tanto porque a própria LRF previu que isso poderia se dar de modo diverso na LDO, né? A LDO, como eu disse, tinha essa dificuldade de né, se ter o risco de retrocesso num exercício seguinte, eventualmente, e a gente percebeu que nós precisávamos negociar isso o quanto antes, e houve aí fazer esse crédito. Boa vontade da gestão, da atual gestão da Assembleia, esforços positivos e também muita dedicação por parte da gestão do anterior presidente do tribunal, Dr. Paulo Roberto Chaves Alves, e agora também do atual presidente, Sr. Gilberto Jales, que o sucedeu, no sentido de se construir esse acordo, né? E foi o acordo possível, né? Não se descartou nem a possibilidade de se caminhar para uma judicialização, inclusive, disso, né? Por conta dos dados que foram levantados a partir das fontes oficiais, né? A gente tinha, na nossa compreensão, de fato, os números calculados antes estão equivocados. Então, haveria a possibilidade, inclusive, de se buscar a judicialização para fazer valer a aplicação mesmo das disposições da LRF, que, sob a nossa ótica, resultariam numa distribuição muito diferente. Mas, enfim, foi o acordo possível no momento para se buscar viabilizar a continuidade, né, do funcionamento do tribunal, para que o tribunal possa seguir se fortalecendo para cumprir, né, seu papel de zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos do contribuinte do Rio Grande do Norte. Se me permite, doutor Antônio Hélio, eu vou fazer só um complemento, porque o amigo foi humilde, como todo baiano, né? Ele não quis fazer a referência. Professor Hendrick, tal qual o som que não se propaga no vácuo, um acordo desse não surge no vácuo. Havia um processo no âmbito do Tribunal de Contas, cujo relator era justamente o doutor Antônio Hélio, que poderia redundar em algum tipo de sanção por uma série de descumprimentos que estavam ali comprovados. Ele fez referência à operação no âmbito do Ministério Público Estadual, uma operação criminal, que via, inclusive, que a folha estava inchada por funcionários fantasmas. Então, essa discussão ela vai além. O acordo é o último ato de um longo processo, que, inclusive, já havia processo penal quanto a esse aspecto, e que óbvio que o acordo não influenciou sobre isso, mas havia processo dentro do Tribunal de Contas pela responsabilização decorrente dessa gestão das despesas com o pessoal no âmbito da Assembleia. Tá? Processo esse que eu acabei de ser informado, está na minha mesa pós esse acordo para emitir parecer. Muito obrigado. Muito obrigado aqui. Peraí, deixa eu abrir. Hendrick, quer alguma complementação aqui? Ou podemos encerrar? Não, acho que podemos encerrar. Só uma solução muito inteligente fazer o acordo e resolver, porque o acordo é vinculante. A única coisa que me preocupa é que acordos podem ser rescindidos e denunciados unilateralmente para os futuros, né? Então, o futuro presidente, assim como os estados fazem com convênios de ICMS, podem dizer, não, agora não quero mais. Então, acho a solução é a possível, mas acho que também no futuro, talvez, vocês vão ter que voltar nesse tema em outros momentos, né?
Com certeza, exatamente. E, bom, agora só nos resta aqui agora ratificar e reiterar todos os agradecimentos feitos anteriormente. É uma satisfação enorme ter tido essa colaboração dessas pessoas aqui que são extremamente estudiosos e entendem esses aspectos foram abordados hoje e outros também do direito financeiro na teoria e na prática, e traz essa grande contribuição para o nosso curso. O tema foi objeto, inclusive, da aula de hoje, nas discussões que precederam a palestra, e vão ficar à disposição para todos aqui. De modo que eu faço esse especial agradecimento, agradecimento ao Sarkis por ter nos prestigiado e colaborado, e agradeço muito a vocês. Muito obrigado a todos, e dou por encerrada essa sessão. Muito obrigado.